E aí, pessoal, Libertário 03 aqui, meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, é um canal Astro Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. Bom, antes de entrar no assunto do vídeo, aquele padrão de sempre, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve, checa a descrição dos vídeos aqui que tem os links. Você vai encontrar as redes sociais do canal, o canal da Roxinha, onde eu tô fazendo conteúdo um pouco diferente, jogando alguns jogos. Nesses últimos dias, mais o Yu-Gi-Oh! Master Duel que lançou. Se você se interessa por esse tipo de coisa, cola lá na Roxinha. Inclusive, quando esse vídeo estiver indo pro YouTube, eu estarei em live, então link aí na descrição. Tem também o link do Getter, que é a rede social que eu estou mais ativo, eu sempre posto coisas por lá, então segue lá. E caso o YouTube não te entregue as notificações, mesmo que você esteja com o sininho ativado, assim você recebe as notificações, porque sempre que tem vídeo eu aviso no Getter. E também aviso no Telegram, então entra lá também no grupo, que aí você pode trocar uma ideia comigo se você quiser. Mas enfim, sem mais enrolações, bora entrar no assunto do vídeo aí, que eu quero falar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre futebol, às vezes eventualmente eu faço alguns vídeos comentando sobre futebol aqui no canal, mas não necessariamente resultado esportivo, essas coisas. Hoje eu quero comentar sobre a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que teve São Paulo e Palmeiras se enfrentando e tragicamente o Palmeiras passou para a final, né? Eu sou corintiano, então eu sempre torço contra o Palmeiras. Mas eu não quero comentar do resultado do Palmeiras, eu quero comentar de uma invasão de campo que teve, de um torcedor que até o presente momento, pelo que eu vi, não foi identificado ainda. Mas o cara entrou no campo e jogaram uma faca para dentro do campo e o cara pegou a faca. E também outra coisa que aconteceu relacionada a isso, permeando no universo do São Paulo também, que foi uma questão de um apelido que eu achei ridículo e é ótimo para zoar o São Paulo, que é o negócio de tricas. Ficar chamando o clube de tricas, eu achei aquilo ridículo. E a torcida organizada do São Paulo meio que não gostou disso e deu uma ameaçada de leve em quem falasse tricas perto deles. Enfim, eu vou comentar essas duas coisas aqui porque parece que não, mas elas são meio que correlatas. Porque elas dão o tom de como é a mentalidade de punição acerca de comportamentos em estádios no Brasil, que é uma mentalidade coletivista, e eu quero trazer isso, fazer uma perspectiva libertária acerca disso. Vamos colocar assim, se no Ancapistão tivesse problema de briga de torcida, como isso seria punido, vamos colocar assim. Mas enfim, quais são os fatos aqui? Vamos nos ater ao que aconteceu primeiro. Bom, na apresentação do jogador Nicão, que foi pro São Paulo, aconteceu lá de aparecer o gerente de marketing lá falando tricas. Eu não vou entrar na questão aqui se um gerente de marketing tem competência pra isso. Pra mim, esse assunto é relevante. Eu só achei o apelido uma bosta e é legal pra zoar o São Paulino. Então, meio que eu gostei, entre aspas, vamos colocar assim, pela zoeira futebolística. Mas enfim, teve essa questão e aí a torcida independente ela se manifestou, né? A torcida independente é uma organizada mais antiga do São Paulo, ela existe desde 72, esse ano faz 50 anos. E ela falou que meio que assim, num tom de ameaça, que quem falar isso perto deles vai ser, vamos colocar assim, cobrado na gíria que a gente usa. Eles não usaram esse tom, mas essa palavra especificadamente, mas o tom da carta, da nota que eles soltaram é tudo isso. É tipo assim, mano, se você falar tricas no estádio, a gente vai sentar porrada em você. A gente tá avisando pra depois não vir reclamar. Então, assim, como libertário, obviamente você agredir uma pessoa por causa do que ela falou, independente do que ela falou, isso é um absurdo completo, mesmo que seja num ambiente privado, que é um estádio, qual você paga pra entrar. Mas assim, quem é o dono do estádio? No caso do São Paulo, o dono do estádio é o próprio São Paulo. O Morumbi é do propriedade do São Paulo Futebol Clube. Então, o São Paulo, enquanto instituição, enquanto clube, ele que faz as regras do estádio. Então, sei lá, se o Clube São Paulo, lá na figura do presidente dele, falar, ó, é proibido falar tricas no estádio. Beleza, é proibido. Se você entrou no clube, lá no estádio, você concordou com essa regra, então você não pode reclamar se essa regra for executada. Por exemplo, sei lá, tem um segurança lá de São Paulo, alguém começa a gritar tricas, tricas e vai alguém e expulsa a pessoa. Isso não pode ser reclamado porque quando você comprou o ingresso tinha uma cláusula de um contrato que você está assinando. Olha, você vai frequentar esse lugar, esse estádio, se você cumprir X, Y, Z condições. E o clube pode colocar as condições que ele quiser. Se você acha uma condição absurda, não vá no estádio. Agora, uma outra coisa diferente é uma torcida organizada fazer isso. Bom, a minha opinião sobre torcida organizada é a seguinte. Pra mim, torcida organizada, enquanto ideia de uma torcida se organizar, de ter um nome ali, alguma coisa, fazer uns cantos, combinar as coisas, eu acho essa ideia legal. O problema é que no Brasil esse conceito foi deturpado.
As torcidas organizadas elas são basicamente uma junção de pessoas que querem praticar violência e usam o coletivo para esconder seus atos individuais. Eu vou dar um exemplo aqui como torcedor do Corinthians, que eu contei recentemente no canal, no vídeo que eu falei sobre a questão do Tite, como a política destrói a humanidade das pessoas. Vou deixar esse vídeo na descrição. Mas o que eu quero falar aqui, para quem viu esse vídeo não é nada novo, mas eu quero contar resumidamente o que aconteceu. Em algum ponto de, acho que de julho, não lembro exatamente o mês agora, mas foi na época da disputa da fase de grupo da Libertadores. Um torcedor do Corinthians, que era menor de idade na época, tinha 17 anos, em 2013, ele assassinou um moleque do torcedor do São José da Bolívia, um moleque chamado Kevin, ele tinha 14 anos, esse cara tinha 17 na época, né? E como que ele assassinou esse cara? Ele basicamente atirou um míssil de sinalizador no olho do cara. E esse moleque era da organizada, da Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel em momento nenhum expulsou esse moleque do quadro de sócios dele. Teve um episódio também que, em 2011, um pouco antes disso, que foi o episódio que causou a decisão estúpida de tirar torcedores do estádio, que foi o Ministério Público que tomou essa decisão arbitrária, que tava tendo um Corinthians e Palmeiras, e acho que era no Pacaembu, se eu não me engano. Eu não lembro onde era o estádio, mas tipo assim, era numa zona de São Paulo. Pacaembu fica na zona oeste, se eu não me engano. Eu não conheço muito bem São Paulo, mas enfim. Vamos colocar um exemplo aqui, vai, que seja, que o Pacaembu fique na zona oeste, hipoteticamente, não sei se fica. Se fica aí, você deixa nos comentários. Aí, beleza. Tava tendo uma briga de torcida na zona leste, ou seja, tipo, no oposto da cidade, e um torcedor palmeirense comum, assim, ele não era um torcedor de organizada, ele tomou um tiro e foi assassinado. Não se sabe até hoje quem cometeu esse crime, não prenderam o assassino. E aí, por causa disso, por causa de uma briga que estava acontecendo tipo, a quilômetros de distância do outro lado da cidade, eles proibiram a torcida no estádio. Isso é um completo absurdo, você proibir alguém de ir a um local com base num comportamento de um único indivíduo isolado. Ah, esse indivíduo isolado é membro de uma torcida organizada, então, portanto, nós vamos punir todas as torcidas organizadas e tirar todas elas do estádio. Ah, nós vamos pegar os bandeirões. Bandeirões era uma coisa legal nos anos 90, a galera balançando lá a bandeira. Eu achava sensacional aquilo. Só que o bandeirão ele tinha um mastro de bambu ou de qualquer coisa ali, e as pessoas usavam aquele mastro, né? Pessoas não, animais usavam aquele mastro para agredir outras pessoas porque a outra pessoa torcia pro outro time. E o que eles fizeram? Ah, vamos pegar os animais que estão fazendo isso e vamos colocar numa jaula, que é o lugar de animal, ou vamos banir os bandeirões do estádio? Não, vamos banir os bandeirões do estádio. E aí, assim, isso foi tornando a festa no estádio ridícula, porque basicamente hoje você tem que assistir jogo de futebol igual você assiste um teatro, você não pode acender sinalizador, você não pode fazer porra nenhuma. Eu acho isso ridículo. É um cerceamento à liberdade das pessoas. E assim, não é uma coisa que partiu dos clubes. Se parte do clube, por exemplo, sei lá, eu corintiano aqui, o Corinthians fala, ó, nós aqui do presidente do Corinthians aqui decidiu que não pode sinalizador no estádio. Cara, eu vou achar isso uma merda, porque eu acho legal a festa dos sinalizadores. E o cara, por isso, eu vou achar esse presidente um babaca. Mas uma coisa é partir do clube, outra coisa é partir de um ente do Estado falar, não, você não pode fazer tal coisa. E assim, vamos comentar agora a questão da Independente, entrando mais um pouco na nota, que ela fala assim, que defende a liberdade de expressão, que não sei o que é a favor disso, aquilo. E um tempo atrás ela fez um protesto junto com as outras quatro organizadas, né, do Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, os quatro grandes de São Paulo, né, fez um protesto cujo objetivo era basicamente quebrar bolsonarista na porrada. Então, peraí, vocês são a favor da liberdade de expressão até certo ponto. Porque a nota da Independente vai nessa linha, que é tipo, vamos. Somos a favor da liberdade de expressão, é uma entidade, aqui você não pode fazer isso, mas se você cantar perto da gente tricas, a gente vai sentar porrada em você, que é meio que o que dá a entender a nota dos caras. Então, é uma baita hipocrisia eles se declararem defensores da liberdade de expressão, da democracia, né, como eles falam. Óbvio que democracia não tem nada a ver com liberdade de expressão, pelo contrário, é uma censura à liberdade de expressão, mas enfim, é um outro assunto. Mas no entendimento comum de democracia, uma entidade se declarar, somos uma entidade democrática, a gente se entende que é uma entidade que aceita diversas opiniões e não manifesta censura contra opiniões contrárias. Então, a torcida independente declarar isso é uma coisa absurda. O que leva pro ponto aqui que eu quero fazer para encerrar o vídeo.
que é como o Ministério Público é completamente incompetente em conseguir punir pessoas. Esse indivíduo que entrou com a faca no estádio, a cara dele foi filmada em diversas câmeras, teve lá a cara dele. E assim, cara, se você entra com uma faca no estádio de futebol, boa coisa você não quer fazer. Então, tipo, eu acho que esse indivíduo, ele tem que ser banido dos estádios de futebol e preso. Porque, cara, você tá com uma faca, entrou num campo pra ameaçar um moleque de tipo 16, 17 anos, que era um jogo de juniores, 18 anos. O quão doente mental uma pessoa tem que ser pra poder ameaçar uma criança, um adolescente em formação, basicamente, de morte porque o cara tá perdendo um jogo. Cara, faz parte do jogo. Eu fico puto quando o Corinthians perde. Mas não quer dizer que eu vou querer, tipo, matar alguém porque o Corinthians perdeu. Mano, isso é doença. Você não tá sendo torcedor, você tá sendo uma pessoa doente mental. Uma pessoa dessa, ela precisa ir não só pra cadeia, mas pra uma cadeia psiquiátrica, sabe? Tipo um Arkham Asylum da vida, né? No universo do Batman, que tem a cadeia lá que trata os malucos doente mental. Esse cara tem que ir pra um lugar desse, porque ele precisa entender a cabeça dele, sabe? Tem alguma coisa errada com a cabeça dele. E o que, que o Ministério Público faz? Ele ajuda que esses indivíduos encontrem tratamento psiquiátrico para doença mental que eles têm? Não, basicamente o Ministério Público faz, não, vamos punir todo mundo. E pode apostar, se sair, eu vou até fazer um vídeo shorts aqui dizendo que eu previ ação humana. Eles vão banir a torcida do São Paulo em algum campeonato, né? Da mesma federação, provavelmente deve ser o Campeonato Paulista. O São Paulo deve jogar alguns jogos sem torcida, porque, lógico, né? Um maluco invade o campo com uma faca para ameaçar um bando de adolescente. Portanto, a torcida do São Paulo inteira é culpada. E assim, essa é uma antítese da justiça. Isso não é justiça, basicamente. Isso é uma injustiça travestida de justiça. O Ministério Público é uma entidade que existe para praticar injustiças. A tendência dele é. A tendência da existência dele é, supostamente vamos punir indivíduos que cometem transgressões. Não, ele não pune indivíduos, ele pune coletivos. Quando um psicopata assassino da Gaviões da Fiel mata um indivíduo da torcida do Palmeiras, eu não tô fazendo juízo de valor se esse indivíduo tava agredindo outra pessoa ou não, mas vamos colocar assim, que seja um indivíduo pacífico, que era só, sei lá, um cara com a camisa do Palmeiras indo pro estádio, encontrou o cara dá uma paulada na cabeça do cara e matou o cara. O que, que o Ministério Público faz? Olha, vamos achar esse indivíduo que deu uma paulada nesse cara e vamos colocar ele na cadeia para sempre porque ele matou uma pessoa e isso é inadmissível. Não, o Ministério Público pega e fala assim, não, proíbe a torcida do Corinthians de ir pro estádio. Aí você fica aquela merda que você vai jogar um clássico no estádio do Corinthians, não tem torcida do Palmeiras, por exemplo. Você vai jogar contra o Santos na Vila, não tem torcida do rival que tá jogando contra o Santos na Vila. Chegou até o senso do ridículo deles proibirem a torcida da Ponte Preta e do Guarani nos estádios. Então, assim, além de uma proibição arbitrária e absurda, um cerceamento ao direito de vida das pessoas, de se associarem ou se desassociarem, no caso, que é você se associar ao clube, né, indo ao estádio, financiando o clube diretamente, né, pagando bilheteria, e você querer participar daquele ambiente de estádio, de torcida, é uma antítese da injustiça. Então, basicamente, o Ministério Público ele vem tentando a mesma solução ao longo dos últimos anos. Eu citei um caso aqui de briga de torcida em 2011, nós estamos em 2022, esse caso vai fazer 11 anos. O Ministério Público vem tentando a mesma abordagem o tempo todo para punir o problema e vem falhando miseravelmente. No jogo Far Cry 3, o vilão do jogo, e talvez um dos melhores vilões da história dos videogames, Vaz, ele tem um monólogo com ele mesmo, com o protagonista preso, né? E meio que o monólogo dele é o seguinte: você conhece a definição da insanidade? A definição da insanidade é fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. O Ministério Público, pela definição do Vaz, está clinicamente insano, porque ele vem fazendo a mesma coisa durante os anos para tentar resolver um problema, vem falhando e vem tentando o mesmo método, porque, bom, quantas pessoas morreram nos últimos 11 anos em briga de torcida? Umas boas dezenas, talvez centenas. Quantas pessoas mais vão morrer por briga de torcida nos próximos anos? Umas boas dezenas, umas boas centenas? Será que o Ministério Público vai mudar a abordagem e parar de punir o coletivo e começar a punir o indivíduo? Porque psicologia humana é basicamente o seguinte: comportamento incentiva. Se você é um sociopata, basicamente, que a sua intenção de se filiar a uma torcida organizada é abrir a cabeça de alguém com uma paulada, e você consegue fazer isso com sucesso, você atingir o fim que você quer fazer,
que você é um doente mental. E aí chega num ponto em que você não é punido por isso, isso passa uma mensagem para a pessoa. Olha só, eu posso fazer esse comportamento porque eu não estou sendo punido. Ah, mas a torcida ficou fora do estádio 3 meses, 2 meses, 10 jogos. O cara vai voltar a fazer. Por quê? Porque ele não teve punição. É assim que a mente humana funciona. O Ministério Público vem tentando a abordagem errada para resolver o problema. E basicamente vem falhando. Como é o caso da Justiça do Estado. A Justiça do Estado não existe para funcionar, ela existe para não funcionar e proteger os seus. O que aconteceu no Morumbi foi lamentável. Um sociopata invadiu o gramado tentando esfaquear jovens que estão se formando como jogadores de futebol. Eu duvido que esse cara vai ser punido, duvido mesmo. Se ele for, faça um short aqui falando que eu cometi uma errata, fazendo uma errata, né? Então, é isso que eu queria falar sobre essa questão, é isso. Expor a hipocrisia das torcidas organizadas, o que eu penso sobre organizadas, basicamente. E deixar alguns pontos libertários acerca dessa questão. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Peço que você curta, comenta, compartilha, se inscreve, cheque os links na descrição. Caso você curta o trampo aqui, pode apoiar com criptomoedas. Eu estou fazendo os vídeos aqui no quarto porque, bom, o ateliê tá meio bagunçado e também tá um pouco quente. E aí eu tô gravando daqui do quarto. Acho que amanhã já deve voltar ao normal. Mas enfim, sem mais enrolações, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.